não sei bem por onde começar. Talvez pelo cheiro da fita velha, ou pelo som seco que a gente ouvia quando rebobinava um beta num gravador da Sony. Aquilo fazia parte do nosso dia a dia ali na ilha de edição. Tinha dias em que eu passava 8, 10 horas direto revisando material bruto de novela. Cena externa, cidade cenográfica, às vezes gravação em rua mesmo. Tudo passava por ali. E a gente repara em tudo. Não tem como não reparar. Um microfone que entrou no quadro, um figurante que olhou para a câmera, uma sombra estranha, uma criança correndo no fundo. Isso era o tipo de coisa que a gente cortava no corte seco. Mas tem uma coisa que eu nunca consegui cortar e nem entender. Eu vou tentar contar isso aqui sem parecer louco. Foi em 2007, eu acho. A Globo estava investindo pesado na digitalização dos acervos. Estava tudo sendo passado das fitas para o sistema interno, para preservar. E como eu já era um dos mais antigos da equipe, me deram as fitas de novelas antigas para revisar antes de arquivar. Eu lembro que comecei pela novela Corpo a Corpo, depois Cambalacho, Bebê a Bordo. Essas todas tinham cenas externas, muito material de rua. E foi aí que a coisa começou a me incomodar. Numa das cenas da novela Bebê a Bordo, tinha uma sequência com a atriz principal saindo correndo de um táxi. Câmera aberta, pegava parte da calçada. E lá no fundo, parada, uma menina. Devia ter uns 7 anos, sozinha. Franja, cabelo liso, blusa branca de gola, calça marrom escura, parada, estática, olhando para frente. Nessa hora, eu pausei o vídeo e pensei, putz, deixaram passar figurante sem marcação. Segui o episódio. Cena seguinte, outro ângulo da mesma sequência, e a menina estava lá de novo, no mesmo lugar, mesma roupa, mesma pose. Só que a gravação era em outro dia e em outra rua. Aquilo me gelou. Não falei nada para ninguém. Salvei aquele trecho e segui com o trabalho. Dias depois, em outra novela, O Dono do Mundo, sequência com o ator principal entrando num prédio. Câmera faz um traveling e, lá no fundo, do lado de uma banca de jornal, quem estava lá? A mesma menina. Eu pausei, voltei, dei zoom. E aí começou a parte estranha. O rosto dela não dava para ver. Toda vez que eu aproximava a imagem, o rosto pixelava. Só o rosto. O resto da imagem ficava normal. Eu troquei de software, testei em outro monitor, peguei o mesmo trecho direto da fita original. Mesmo resultado. O rosto não ficava nítido. Nunca. Parecia que o próprio vídeo rejeitava mostrar aquilo. Fui ficando obcecado. Comecei a anotar os episódios em que ela aparecia. Fiz um compilado com trechos curtos onde dava para vê-la. Sempre no fundo, parada. Mesma roupa, mesmo tamanho, mesmo cabelo. Nunca interagia com ninguém. Nunca se mexia. Às vezes num canto, às vezes quase centralizada. E sempre estática. Aí eu comecei a perguntar para os mais velhos, para o seu Ademar, que era cinegrafista desde os anos 70, para o Thales, que fazia marcação de figurante. Eles riam no começo. Depois, quando viram os trechos, ficaram quietos. Seu Ademar falou, essa menina aí, a gente já ouviu falar dela. Dizem que ela aparece desde Irmãos Coragem, mas não está em nenhuma ficha de figuração. Eu perguntei se ele lembrava o nome dela. Nome? Ela não tem. Só chamam de a garota que atravessa as fitas. Deixa isso quieto, rapaz. Depois disso, as coisas pioraram. Os arquivos que eu tinha salvo no sistema sumiram. Do nada. Eu tinha deixado tudo numa pasta no servidor interno. Nomeada, separadinha. Sumiu. E não foi erro meu, não. Eu sei onde salvei. Aquilo foi apagado. Fui na TI. O rapaz falou que não tinha registro de exclusão daquela pasta. E que os arquivos nunca chegaram a ser indexados nos backups, como se não tivessem existido. A única coisa que sobrou foi uma anotação minha num caderno, com o nome dos episódios e o tempo aproximado em que ela aparecia. Mas quando fui tentar ver de novo nas fitas, nas cópias digitalizadas, ela não estava mais lá.
sumiu das cenas. As mesmas cenas, mesmo material, mas agora sem ela. A menina sumiu. Depois que ela sumiu dos arquivos, eu parei. De verdade. Guardei o caderno na gaveta da ilha, fechei a timeline. Fui fumar um cigarro do lado de fora do prédio de edição. Sabe aquele espaço com as caixas de cabos e os toners velhos jogados num canto? Fiquei ali, parado, tentando entender. Eu sabia o que tinha visto. E sabia que não era erro de corte, nem figurante fora de lugar, nem falha na imagem. Era outra coisa. Só que... como é que você explica isso para alguém sem parecer maluco? Voltei para o trabalho no dia seguinte. Fingi que nada aconteceu. Mas lá dentro, alguma coisa tinha mudado. A forma como eu via as imagens, sabe? Passei a olhar mais fundo para os cantos do quadro, para os reflexos em vitrine, para os planos abertos demais. Passei a esperar por ela, mesmo sem querer. E pior, teve uma vez em que eu tive quase certeza de que ela estava de novo. Era uma cena de Anjo Mau, eu acho. A atriz estava entrando numa lanchonete de esquina e por meio segundo, quando a câmera se move, tem um reflexo no vidro. Um vulto pequeno, parado, com algo branco no peito. Mas quando fui frame a frame, já não estava mais. Desaparecia no quadro anterior. Comecei a ouvir mais gente falando por baixo dos panos. Teve um assistente de edição novo que veio perguntar: "Ô, fulano, tu já viu uma criança aparecendo onde não devia nas fitas antigas?" Ele nem sabia do que eu tinha passado. Eu só olhei para ele e disse: "Não mexe com isso." Mas ele mexeu. Pegou uma cópia antiga de Top Model, digitalizou por conta própria, ficou caçando quadro a quadro. Disse que viu alguma coisa no episódio 34, no ponto em que os personagens estão num calçadão à noite. Uma sombra infantil entre duas barraquinhas fechadas. Disse que parecia estar sorrindo. Sorrindo. 2 semanas depois, o HD do cara queimou. Ele jura que não tinha mexido em nada, só feito backup. Mas o material que ele tinha separado sumiu. De novo. Nada nos servidores, nenhum log de transferência. Era como se tudo que envolvesse ela evaporasse. Comecei a ficar paranoico. Cheguei a cogitar que talvez fosse algum tipo de teste antigo de sobreposição de imagem. Um erro técnico recorrente, vai saber. Mas aí você começa a lembrar. As novelas tinham equipes diferentes, cidades diferentes, tempos diferentes, diretores de arte distintos, e mesmo assim ela igualzinha, a mesma menina. Você quer saber o pior? O pior é que um dos cinegrafistas antigos, o Ferreira, uma vez deixou escapar uma coisa. A gente estava tomando café no estúdio de edição quando ele disse: "Essa menina, ela apareceu no material de teste da câmera nova da Globo antes mesmo da primeira gravação." Eu perguntei: "Como assim?" E ele: "Antes de gravar a primeira novela com a câmera digital, a gente foi fazer uns testes em Copacabana, gravar o movimento da rua. E ela já estava lá, do lado de uma banca, olhando para a câmera." Ele disse que achou que era filha de algum ambulante. Mas quando virou a câmera para o lado, ela não estava mais. E ninguém ali tinha visto uma criança. Nem os ambulantes, nem os técnicos. Só ele. E a lente. E foi aí que ele falou a frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Tem coisa que entra na lente que a gente não chamou. A gente não escala o que já está lá. Depois disso, o nome dela virou um tipo de piada interna, mas daquelas que ninguém ri de verdade. Só balança a cabeça, faz cara de quem entendeu e muda de assunto. A garota que atravessa as fitas, sempre do mesmo jeito, sempre no fundo do quadro, sempre pixelando quando você tenta ver o rosto, sempre sumindo quando você tenta guardar. Hoje em dia, eu não mexo mais com essas fitas. Me aposentei do Projac faz 2 anos. Mas tem noite que eu sonho com aquelas cenas. Sonho que estou revisando o material e vejo ela no fundo da cena. Mas aí ela mexe a cabeça e olha direto para a câmera. Para mim. Acordo suando. Já pensei em contar isso em algum lugar mais sério, sei lá, uma entrevista, uma coluna, um podcast.
Mas quem ia acreditar? Vão achar que é fanfic, lenda urbana, coisa de internet. Só que não é. Tem cenas que eu juro que existiram. Eu vi, eu trabalhei nelas. Mas se você for assistir agora, ela não tá mais lá. Alguém mexeu? Ou foi a própria imagem que rejeitou ser mantida? Ou será que ela só deixa você ver enquanto não tenta guardar? Eu não sei. Só sei que tem uma parte de mim que ainda acha que se eu for assistir de novo alguma reprise na madrugada, numa daquelas TVs pequenas de tubo, talvez ela apareça de novo. Por um segundo, ali no fundo, em pé, imóvel, com a mesma roupa, a mesma franja e um rosto que ninguém nunca conseguiu ver direito. E se ela ainda estiver lá, esperando a próxima reprise, você já viu essa menina em alguma novela? Volte nos episódios antigos e veja com seus próprios olhos. Deixe seu relato nos comentários. E cuidado com o que você tenta salvar. A lente não estava com defeito, era o objeto. Essa foi a frase que o operador de Traveling disse depois da terceira tentativa de captar o mesmo plano. Uma cena comum de velório, num set de novela. A Favorita, 2008. Tudo estava pronto. Figurantes, iluminação, marcação de cena, silêncio de estúdio. Mas cada vez que a câmera central entrava no trilho e apontava direto para o caixão, a imagem começava a embaçar. Sem motivo. Ninguém entendia. Trocaram lente, limparam tudo. Testaram com outro objeto no lugar. A imagem voltava ao normal. Mas bastava colocar o caixão de novo. E vinha a névoa. No início, foi tratado como curiosidade técnica, mas ninguém achava aquilo normal, nem engraçado. Era um caixão de verdade. Alugado de uma funerária, por sugestão do pessoal da direção de arte. Queriam veracidade na cena, contou um dos contra-regras. Diziam que o peso, o material, até o brilho da madeira, passava mais emoção, mais verdade. Não era comum usar objeto real daquele tipo, mas naquela semana usaram. A sequência do velório do personagem Gonçalo era importante. Quase um clímax dramático. Reunia os núcleos principais da trama e precisava impactar. Então, trouxeram o caixão. Disseram que ele não tinha sido usado em enterro, só em velório fechado. Mas bastou o objeto chegar ao estúdio para algo mudar. Era um peso estranho. O galpão de gravação sempre teve rotina cronometrada. Mas naquela semana, os atrasos começaram a virar padrão. Câmera que dava erro, microfone que falhava, traveling que tremia. No primeiro dia, ninguém falou nada. No segundo, 2 operadores sentiram tontura forte e enjoo. Um deles, experiente, saiu no meio da gravação e foi direto ao banheiro. Vomitou. O outro não quis sair. Ficou pálido, suando, mas continuou. No final da diária, comentou em voz baixa: "Já filmei velório de verdade. Esse caixão já teve corpo dentro. Eu sei o que é isso." Ninguém respondeu. Na Globo, o boato corre rápido, mas ninguém quer ser o primeiro a dizer que o set está estranho. Então, só se olham, trocam silêncio e continuam gravando. Na terceira diária, o diretor de fotografia ficou impaciente. O foco automático da câmera principal falhava sempre que apontava diretamente para o caixão, de frente. O traveling vinha, parava, o plano abria, e a lente começava a perder nitidez, como se tivesse uma camada de ar úmido entre o sensor e o objeto. Testaram com outros equipamentos, nada mudava. A imagem só ficava limpa se o caixão aparecesse de lado ou desfocado. De frente dava erro. Um assistente fez uma piada. "Acho que tem alguém aí dentro tentando atrapalhar." Ninguém riu. Na gravação seguinte, uma coisa aconteceu. Era uma cena simples. A câmera circulava os rostos dos personagens, enquanto o plano principal ficava sobre o caixão. Tudo coreografado. Figurantes em pé, alguns sentados ao fundo,
todos estáticos, compondo o quadro. De repente, no meio da tomada, uma figurante caiu. Não tropeçou, não escorregou. Ela caiu seca como quem apaga. O som parou. A câmera desligou. Foram socorrer. Ela acordou rápido, mas estava desorientada, suando frio. A única coisa que disse, ainda no chão, foi: eu juro que eu ouvi alguém gemendo aí dentro. Silêncio. Frio no estúdio. Um dos câmeras largou o equipamento e foi fumar do lado de fora. Não teve escândalo, só troca de olhares. Um produtor chamou o atendimento médico. Outro anotou em papel a hora da ocorrência. E seguiram. A gravação foi finalizada, mas o clima não voltou ao normal. No dia seguinte, o caixão foi substituído sem aviso. Entrou um cenográfico, mais leve, sem brilho, sem peso. Ninguém comentou. Na ficha de produção daquele dia, a queda da figurante foi registrada como mal-estar leve por calor de estúdio. Uma desculpa formal, técnica. Mas quem estava ali sabe que não foi só isso. A moça se recusou a voltar nos dias seguintes. E mais de um profissional da equipe passou a pedir substituição nas gravações noturnas. Não houve pânico, mas houve afastamento. Gente que pedia para mudar de set. Gente que atrasava sem motivo. Gente que ficava perto da porta em vez de ir para dentro da cena. O objeto, o caixão verdadeiro, foi retirado sem explicação oficial. Só chegou outro, leve, de MDF pintado, feito para TV, e ninguém reclamou. A gente fingiu que esqueceu. Anos depois, numa conversa de bastidor durante outro projeto, um ex-assistente de direção comentou o caso com naturalidade desconfortável. Todo mundo fingiu que esqueceu, mas ninguém esqueceu. Aquele objeto era de verdade. Tinha tido corpo dentro. Tinha sido velado, fechado, carregado por mãos de luto. Ouvira choros, palavras de adeus. E agora estava ali, numa novela. Como se fosse só mais um item de cena. Mas não era. Quem move objetos cenográficos com frequência sabe. Alguns parecem pesar mais do que deveriam. Mesmo quando o material é leve, mesmo quando a estrutura é oca. Às vezes, o peso não vem do objeto, vem do que ele carrega, e aquele caixão carregava alguma coisa. Mesmo vazio, era difícil explicar. A lente embaçava, o som do set ficava abafado, o ar parecia parado, o silêncio mais denso do que o normal, como se houvesse alguém a mais na cena, mas que não estava no roteiro. Até hoje, quem viveu aquela semana de gravação lembra de uma frase dita quase no impulso, por um dos câmeras. Esse caixão já teve corpo dentro, eu sei. Não foi uma suposição, foi uma certeza dita com o tipo de olhar que ninguém discute. Depois disso, ele nunca mais gravou cenas com velório. Pediu para ser deslocado para externas, luz natural, dia, longe de estúdio fechado. Dizem que, anos depois, ele deixou a área. Foi trabalhar com documentários de natureza. Gravava mar, floresta, bicho. Nada que tivesse porta fechada ou silêncio abafado. A última vez que aquele objeto apareceu foi numa diária rápida, com poucos takes. A cena exigia apenas a presença do caixão fechado ao fundo, enquanto os atores principais dialogavam à frente. No registro bruto da câmera, num momento em que o foco desfoca por acidente, há um som baixo, quase imperceptível, como se fosse um lamento ou ar escapando. Não foi usado na edição. Foi cortado, mas ficou ali, no backup. Quem viu, não esquece. Depois daquele episódio, a Globo não voltou a usar peças reais de velório em gravações de novela. Pelo menos, não oficialmente. Cenógrafos passaram a perguntar 3 vezes se um item vinha direto de funerária ou foi construído para o set. E muita gente, mesmo sem dizer nada, começou a evitar ficar sozinho no estúdio depois da diária. Alguns se benziam antes de entrar. Outros deixavam o rádio ligado no intervalo. Teve até quem colocasse um espelho virado para a porta do camarim, para ver se entra alguém que não devia.
A história não foi publicada, mas não foi esquecida, porque ali dentro, naquele galpão, por alguns dias, um objeto carregou algo que não pertencia à novela. E mesmo com o roteiro pronto, o elenco afinado e o set iluminado, teve uma coisa que ninguém conseguiu controlar: o peso do que foi colocado ali e que não saiu. Eu não sei nem se devia estar contando isso, mas é que tem coisa que fica entalada, principalmente quando a gente percebe que ninguém quer falar mais sobre aquilo. Faz uns bons anos já. Eu estava quase fechando minha jornada na Globo quando me escalaram para revisar os quadros de energia de uns estúdios mais antigos, lá no Jardim Botânico. O pessoal mais novo nem entra mais lá, mas eu era da manutenção, então, né? Não tinha esse luxo de escolher. Era uma sexta-feira, final de expediente. O pessoal já estava indo embora e eu fui direto para o auditório 4, aquele mesmo, o do Chacrinha, cassino do Chacrinha. Só que já fazia tempo que estava fechado, servia de depósito na época. Quando eu entrei, senti o cheiro, poeira, mofo, mas também um negócio mais seco, tipo coisa velha que ninguém mexe há muito tempo. Luz fraca, só umas lâmpadas de emergência funcionando. Fui direto para os fundos, onde ficavam os refletores grandes. A caixa de energia deles ainda estava presa na parede, mas desligada, sem cabo nenhum. Aquilo não funcionava fazia mais de uma década. Só que aí, do nada, trom, uma buzina, forte, seca, parecia que estava vindo de dentro do palco. Na hora, eu parei. O barulho foi tão alto que vibrou nas cortinas. Não era som de obra, nem de carro passando na rua. Era igualzinho àquela buzina que o Chacrinha usava no programa. Aquela que ele levantava para a plateia e fazia pá no meio das chacretes. A primeira coisa que pensei foi: alguém tá brincando. Mas eu estava sozinho ali. Olhei em volta, falei alto, perguntei se tinha mais alguém. Nada. Silêncio. Só meu coração batendo no ouvido. Desci até o palco devagar. As lonas dos refletores nem tinham se mexido. Nenhum fio solto, nenhuma gravação ligada. E eu conheço cada canto ali. Já mexi naquela fiação 1000 vezes. Aquilo era impossível de ter soado sozinho. Saí mais rápido do que entrei. Não falei com ninguém naquele dia. 3 dias depois, quem comentou foi a Celina da faxina. Falou num café, meio sem querer. Disse que passou perto do auditório e ouviu a mesma buzina. Achou que tivesse gente ensaiando lá dentro e nem entrou. Quando falei que era impossível, que não tinha ninguém lá, ela ficou pálida. Aí começou. Outros começaram a falar. A Celina, a dona Celina no caso, ela era da faxina pesada. Entrava de madrugada, saía quase na hora da troca de turno. Trabalhava calada. Nunca foi dessas de inventar coisa, nem de puxar assunto. Só que depois daquela conversa no café, ela ficou estranha. Evitava passar pelo corredor que dava para o auditório 4. Aí, uma segunda-feira dessas, depois do almoço, ela pediu para conversar com o supervisor. Bateu na porta da sala dele e disse com todas as palavras: "Eu não entro mais naquele auditório. Me tira dali." Não falou em susto, nem em barulho. Disse que viu o homem. Não quis chamar de assombração, nem nada. Só falou que estava limpando o corredor lateral, o que passa por trás do palco. Estava sozinha, como sempre, varrendo perto da cortina de cena. Disse que ouviu passos, devagar. 1, 2, 3, e pararam. Ela levantou o rosto e viu um homem parado de costas, no meio do palco. Só que o jeito dele parado não era comum, ela disse. Ele não parecia esperando ninguém, nem parecia vivo, parecia encostado em alguma lembrança. Paletó prateado, lantejoula nas costas, ombros curvados, cabelo ralo. Ela achou que fosse um ator, tipo desses que ensaiam especial de fim de ano, mas não ouviu nenhum murmúrio, nenhuma respiração. Piscou, virou o rosto. Quando olhou de novo, não tinha ninguém.
mas o palco estava frio, gelado. Celina ficou parada ali. Disse que nem gritar ela conseguiu. Só saiu, tremendo. E depois disso, nunca mais voltou lá. Uns dias depois, eu mesmo ouvi outro comentário. Dessa vez, de uma estagiária do figurino. Ela falou por alto, sem saber de nada. Gente, tive uma sensação horrível ontem. Achei que tinha um homem me olhando dentro do auditório, mas estava tudo apagado. Não quis entrar em detalhe. Só falou isso e mudou de assunto. E aí, teve o Rodrigo. O Rodrigo era do turno da noite. Pegava de 20 dias às 5, recente na equipe. Estava animado, fazia tudo direito, mas nunca mais foi o mesmo depois da tal visita ao Auditório 4. Mandaram ele revisar uma oscilação nos quadros da ala antiga. Aquele tipo de chamada que ninguém quer pegar. Às vezes é só fio solto, às vezes é rato mordendo cabo. Mas ali era pior. Era 2 da manhã. Ele contou depois. Entrou pelo fundo, sozinho. Achou que ia resolver em 10 minutos. Mas assim que abriu a porta, as luzes das coxias acenderam sozinhas, uma por uma. Como se alguém tivesse passando ali. Só que não tinha sensor. Eu sei disso. Eu mesmo desativei tudo há anos. Nem cabo tinha mais. Rodrigo congelou. Foi até o quadro. Desligou tudo. Luzes mortas, silêncio. Foi pegar a caixa de ferramenta e quando virou, veio a frase. Clara, baixa, com uma voz rouca, mas viva. Quem não se comunica, se trumbica. Ele falou que o corpo inteiro travou. As mãos perderam força. Jogou tudo no chão e saiu correndo. E não voltou. Na segunda-feira, pediu transferência para o Projac. Nem quis explicar, só pediu. Em 2016, começou o processo de digitalização do acervo da Globo. Todo o material analógico antigo estava sendo revisado, fita por fita, para converter para o sistema novo. Trabalho meticuloso, demorado. Um técnico de vídeo, não vou citar nome porque ele ainda está lá, encontrou uma fita do cassino do Chacrinha sem etiqueta. Rodou, plano fixo do auditório, sem público, sem som, luz baixa, só o palco vazio, sem corte. 28 segundos, tudo calmo. Até que, no segundo 23, alguém cruza o corredor da plateia, da direita para a esquerda. De branco, lento. Não era reflexo. Não era falha de fita, não tinha câmera de segurança naquela época. E nenhuma gravação previa aquela imagem. A fita foi marcada como erro técnico e arquivada fora do sistema. Mas esse técnico, ele disse que fez backup num pendrive, que guarda até hoje, e nunca mostrou para ninguém. Hoje o Auditório 4 está selado, cadeado, porta metálica, aviso de risco de infiltração. Mas quem passou 20, 30 anos ali dentro, sabe que nunca teve infiltração nenhuma, nem rachadura, nem laudo técnico. O que teve foi silêncio incômodo, vulto de lantejoulas, barulho de passos quando ninguém anda, e a buzina, sempre ela, a buzina, a mesma que sumiu do acervo, a mesma que já não devia existir, mas que, de tempos em tempos, ainda ecoa por trás das cortinas fechadas, como se estivesse chamando a plateia para mais um número. Mas não tem mais plateia, só eco e sombra. Tem lugar que guarda história, tem lugar que guarda eco e tem lugar que guarda o que ninguém quer lembrar. Você acredita que estúdios antigos podem reter mais do que lembranças? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ainda tem muita coisa dos bastidores da televisão brasileira que não foi ao ar. Ela só passava mal naquele cenário, sempre naquele. Não era frescura, nem ansiedade de cena. Não era. Eu vi acontecer. E não foi uma vez só. Eu sou da equipe técnica, cuido de parte de iluminação e elétrica nos estúdios menores do Projac. Já rodei quase todos os sets, mas tem um específico que todo mundo evita um pouco mais, a capela. É um cenário fixo, montado já faz tempo.
Usam bastante quando tem que gravar casamento, velório, primeira comunhão. Esse tipo de coisa que só aparece em uma ou duas cenas, mas precisa parecer real. A gente chama de cenário rápido, porque tá sempre pronto. Entra, grava e sai. Só que com ela nunca era assim. Essa atriz, figurante de apoio com fala, era profissional. Nunca deu trabalho. Discreta, pontual, dessas que segura papel difícil e não reclama. Só que toda vez que a cena era na capela, acontecia alguma coisa estranha com ela. E sempre com o corpo. O corpo dela desligava. Na primeira vez, achei que fosse queda de pressão. Ela estava com o figurino de noiva, gravando para uma novela de 2013. Se não me engano, Amor à Vida. A cena era simples. Ela entra na capela, anda até o altar, olha para o noivo, corta para outro personagem. Nada demais, mas assim que entrou no cenário, antes da claquete bater, ela travou. Literalmente, a mão esquerda começou a dobrar estranha, como se os dedos não obedecessem. A gente viu de longe. O diretor pensou que fosse parte da atuação. Não era. Ela parou de andar. Os olhos arregalaram. A boca ficou meio torta. Tentava falar alguma coisa, mas não saía. Só um som fraco, embolado, como se a língua tivesse grudado. A gente interrompeu. Parou tudo. Chamei o atendimento. Vieram com água, açúcar. Aquela correria padrão de bastidor quando alguém passa mal. Ela voltou ao normal rápido, mas ficou visivelmente abalada. Disse que tinha ficado com a cabeça zonza, como se estivesse sendo puxada para baixo. Reclamou de formigamento. Mas foi aqui dentro, só aqui, ela disse. Tô bem agora. Saiu, ficou uns minutos no ar-condicionado do camarim. Voltou para gravar, mas quando entrou de novo na capela, mesma coisa. Dessa vez não esperou travar tudo. Já virou e saiu. A gente pensou que fosse psicológico, sabe? Talvez lembrança de alguma coisa, algum trauma. Mas aí foi acontecendo de novo. E sempre lá dentro. Em outro trabalho, meses depois, ela voltou a gravar na mesma capela. Tinha mudado o cenário, tiraram os vitrais cenográficos, mudaram a iluminação. Mas a estrutura era a mesma. E mais uma vez, assim que ela passou do corredor e pisou no meio da nave, começou a suar frio. Ficou branca, olho vidrado, e reclamou de novo do formigamento nas mãos. Eu lembro que um dos câmeras falou: "Cara, parece que tem alguma coisa puxando ela para trás." Foi essa frase que me deixou com a pulga atrás da orelha, porque eu também sentia algo estranho ali dentro. Sempre senti. Não sei explicar. Não tem vento, mas parece que tem corrente fria. O som é abafado, tipo como se o cenário tivesse uma bolha em volta. Até microfone de lapela falha ali. Parece piada, mas é real. Teve uma vez que eu testei o rádio no corredor lateral da capela e deu interferência. Em todos os outros sets, nunca tive problema, mas ali, sim, sempre ali. Na terceira vez que ela precisou gravar ali, foi a pior. Era uma cena mais longa, casamento fictício. Set todo montado, bancos, flores, figurantes, tudo pronto. Eu estava com a equipe de luz, ajustando o foco no altar. Ela entrou pelo fundo de vestido branco. Parecia bem. Tinha sorrido na maquiagem, estava tranquila. Mas assim que passou da metade da nave, parou de novo. Não foi igual às outras vezes. Dessa vez, ela simplesmente caiu. Não tropeçou. Não desmaiou de corpo mole. Ela apagou em pé, tipo, ficou rígida e caiu para o lado como uma árvore cortada. Pá! Foi no meio da marcação da cena, no altar. Ponto exato onde ficaria o casal. Eu corri para ajudar. O maquiador estava do lado. O câmera gritou e a equipe toda parou. Ela estava com os olhos abertos, mas não respondia. Respirava, mas parecia desligada. Não piscava, o corpo inteiro duro. Deram água com açúcar, botaram ela no chão, levantaram as pernas. Demorou uns 2 minutos, mas ela voltou. Não lembrava de nada, só dizia: "É aqui, é só aqui, tem alguma coisa errada aqui." A direção deu uma pausa na gravação. Mudaram a ordem das cenas.
Acabaram gravando tudo por fora na entrada da capela, com enquadramento fechado. E pronto. Mas o que me deixou mais inquieta foi ouvir os comentários depois. Um dos técnicos mais antigos, o Zé, que trabalha no Projac desde o começo dos anos 90, comentou comigo baixinho enquanto a gente enrolava o cabo. Você sabe, né? Essa capela foi montada em cima de concreto velho. Isso aqui era coisa da época do exército, antes da Globo comprar o terreno. Eu gelei. O Zé falou aquilo e foi saindo, como se nem tivesse dito nada demais. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, coisa da época do exército. Fui atrás. Perguntei para outro cara da cenotecnia, que já estava lá há mais de 20 anos. Ele só confirmou com um gesto de cabeça, como quem não quer puxar assunto. Disse que, quando começaram a montar os primeiros estúdios no Projac, parte do terreno já tinha estruturas antigas. Algumas foram demolidas, outras viraram base de set. Essa capela, especificamente, foi construída em cima de um pedaço de concreto grosso, sem fundação visível. Não dava para escavar muito sem comprometer o solo, então decidiram aproveitar como base. É mais frio ali, né? Ele comentou. Sempre foi. E é mesmo. A gente sente no chão. Mesmo com refletores acesos, o cenário da capela é mais gelado. Piso gelado, ar parado. É diferente dos outros sets. E não é impressão, não. Depois do desmaio da atriz, o assunto sumiu por uns tempos. Ninguém quis tocar mais nisso. Ela mesma se afastou das gravações por um tempo, alegando questão de saúde. Só voltou a fazer figuração em externa, nunca mais em set fechado. Mas a capela ficou. Ninguém desmontou. Algumas semanas depois, durante a gravação de outra novela, um operador de boom, o cara que segura o microfone suspenso, começou a passar mal. Também dentro da capela. Falta de ar, suor frio, tremor na mão. Ele era fumante, vivia reclamando de escada, de lombar. Então, na hora, ninguém ligou uma coisa a outra. Mas o detalhe me incomodou. Ele disse que começou a passar mal quando encostou na parede do fundo. É como se sugasse o calor, ele disse. Como se tivesse me puxando. Eu ouvi. Eu estava perto. Não foi força de expressão. Ele falou sério. Branco, igual papel. Foi depois disso que veio a decisão da direção. Não foi público, nem comunicado oficial. Só uma mudança silenciosa. A capela não seria mais usada para gravações internas, só externa e com plano fechado. Luz natural, se possível. Nada de gente parada ali dentro por muito tempo. A estrutura ficou. Ainda está lá. Altar, bancos, parede de vitral falso, flor de plástico coberta de poeira. Mas ninguém mais ensaia dentro. Se precisa gravar, grava do lado de fora, com ator entrando e corte na sequência. Teve uma produção que cogitou usar o set para uma cena de velório, mas desistiram. Alegaram iluminação ruim, mas eu sei que não foi só isso. Um dos diretores falou comigo no corredor quando ninguém mais estava perto. Perguntei por que a capela continuava montada, já que quase não usavam mais. Ele respondeu com o olhar vago. É melhor deixar. Tem coisa que a gente não precisa mexer muito. Ficou nisso. A atriz nunca mais apareceu por lá. Soube que hoje trabalha em streaming fora do Brasil. Dizem que nunca mais teve sintomas, mas também nunca mais pisou num cenário de igreja. Eu, quando passo por ali, evito olhar para dentro. Sério. Às vezes a porta fica entreaberta e o escuro ali dentro é diferente. Não é escuro de sombra. É escuro de ausência. Parece exagero, né? Mas quem trabalha em estúdio sabe. Tem cenário que é só cenário, mas tem parede que guarda o tempo. E esse guarda. Alguma coisa ficou ali embaixo, presa no concreto velho. Não sei o que foi. Não sei se era hospital, se era depósito, se era... sei lá. Só sei que quem entra naquela capela não sai igual. Hoje em dia, ninguém mais entra sozinho. E a última frase que ouvi de alguém da direção, num tom mais sério do que deveria ter sido, foi: cenário é cenário, mas quando a parede já foi de outro tempo,
talvez alguma coisa fique. Eu nunca esqueci disso, porque aquela capela não era só enfeite, tinha algo mais. E não era de novela. Teve um tempo, antes de tudo ser transferido para o Projac, que a Globo ainda usava um anexo velho no Jardim Botânico para guardar parte da cenografia. Não era prédio principal, não. Era um galpão adaptado, meio escondido atrás de umas árvores, com janelas altas, pouca iluminação e cheiro de madeira molhada. O pessoal da técnica chamava de o Galpão do Fundo, mas o apelido que pegou mesmo foi o Necrotério. Claro que ninguém chamava assim oficialmente. Mas entre os funcionários mais antigos, a história era conhecida. Aquele anexo, nos anos 50, teria sido um necrotério improvisado pelo exército, na época que o terreno ainda era área militar. Naquela época, não era raro improvisar em espaço para guardar corpos em momentos de crise, falta de estrutura, epidemia, vai saber. Só que mesmo décadas depois, quando o espaço virou parte do complexo cenográfico da Globo, o lugar continuava estranho. Era frio, mesmo no verão. E segundo alguns técnicos que trabalhavam à noite, especialmente os que faziam virada de madrugada para montagem de cenário, tinha sempre aquela sensação de que tinha mais alguém ali. Um empilhamento esquisito de silêncio, estalinho de madeira, lâmpadas que demoravam para acender. Mas até aí, prédio velho faz barulho. O problema foi quando o barulho virou acidente. Foi em 1984, ou talvez 85, ninguém lembra direito, que aconteceu. Um assistente de cenografia caiu de uma escada de metal enquanto ajustava uma estrutura de cenário. Caiu feio, deslocou o ombro, cortou o supercílio. Mas o que deixou todo mundo quieto depois foi o que ele disse logo depois de levantarem ele do chão. Alguém me empurrou. Só que ele estava sozinho. Os outros dois técnicos estavam virando um painel do outro lado do galpão. Nenhum deles chegou perto da escada. Ele foi categórico. Sentiu duas mãos empurrando forte pelas costas. Do nada. Por sorte, não bateu a cabeça com força, mas ficou em choque. A história rodou o setor inteiro. Não foi aberto relatório. Não houve investigação formal, mas no dia seguinte, um aviso interno veio da chefia. Instalaram uma câmera de segurança no canto esquerdo do galpão. A desculpa era coibir furto de equipamento, mas ninguém ali era bobo. Eles queriam ver se alguma coisa explicava o empurrão. E o que apareceu na gravação, nos 4 dias seguintes, fez a história mudar de patamar. A câmera gravava em VHS. Preto e branco, imagem granulada, estática, mas era nítido o padrão. Às 3h17 da manhã, exato durante 4 noites seguidas, 3 lâmpadas piscavam em sequência, sempre as mesmas. Primeiro a do fundo, depois a da lateral e, por fim, a da porta de entrada. Em menos de 3 segundos, elas piscavam, uma por vez, como se alguma coisa estivesse se movendo ali dentro, passando por elas. O mais estranho, na madrugada seguinte à 4ª gravação, a equipe técnica chegou no anexo e encontrou a escada caída de novo, no mesmo ponto. Ninguém tinha entrado no galpão naquela noite. A fita foi vista por 3 pessoas da chefia. Ninguém mais teve acesso. Na semana seguinte, o prédio foi interditado. Oficialmente, problemas na fiação elétrica. Mas até hoje, quem trabalhou lá sabe que a fiação não era o problema. Depois que o anexo foi interditado, o aviso veio seco. Um memorando interno, carimbado com a tal justificativa padrão. Problemas estruturais no cabeamento elétrico. Nenhuma menção ao acidente, nenhuma palavra sobre o vídeo. O espaço ficou fechado. Depois de alguns meses, virou depósito de objetos velhos da cenografia. Mas ninguém mais teve permissão para entrar sozinho. O que circulava pelos bastidores era outra coisa. Os boatos. Sempre os boatos.
Disseram que o técnico responsável pelas fitas ficou mexido depois de rever as gravações mais de uma vez, que pediu afastamento por questão de saúde, que depois da quarta noite teve gente que ouviu a escada bater no chão às 3h17 de novo. Mas quando abriram a fita, estava em branco, só chiado. A gravação da quinta noite simplesmente não existia, ou foi retirada. É difícil saber. Na Globo, naquela época, tudo era muito profissional, mas tinha coisa que o pessoal preferia não comentar. E esse era um desses casos. Um dos cenógrafos mais antigos, que ficou na emissora até os anos 90, dizia o seguinte: o que tinha lá dentro não gostava de ser gravado, e muito menos de ser falado. Ninguém questionava. Era mais fácil mudar de assunto. Quem entrava novo na equipe nem ficava sabendo, e quem já sabia, fazia silêncio. Aos poucos, aquele pedaço do terreno virou uma sombra dentro do complexo. Um lugar que continuava existindo, mas não era mencionado nos mapas internos. Em 1993, quando começou o projeto de mudança definitiva para o Projac, esse anexo foi um dos primeiros a serem abandonados. As peças da cenografia foram transferidas para outro galpão e o prédio ficou lá, apagado, quieto, escondido pelas árvores do Jardim Botânico. Durante muito tempo, ele ainda era visível da parte de trás do setor de figurino, mas com o tempo, sumiu da vista. Cresceram muros, subiram paredes novas. O prédio não foi demolido, nem reformado. Simplesmente foi deixado para trás. E a história também. Quer dizer, quase. Porque até hoje, volta e meia, em alguma roda de bastidores, alguém comenta meio de canto: você lembra do anexo do necrotério? Ou então, te contaram o que tinha nas fitas daquela câmera? Mas ninguém conta direito. Sempre falta uma parte. Sempre termina com: era melhor nem mexer. E o mais curioso é que ninguém nunca conseguiu provar que aquele anexo foi mesmo um necrotério. Não tem documento, não tem foto, não tem registro oficial. Só histórias, contadas pelos mais antigos, com o mesmo tom, com a mesma pausa depois da frase: eu trabalhei lá, mas nunca fiquei depois das 6. E talvez essa seja a parte mais perturbadora, porque todo prédio velho tem uma história. Todo corredor escuro tem seu barulho, mas quando muita gente diferente começa a repetir o mesmo horário, a mesma sequência, o mesmo arrepio silencioso, é difícil pensar que foi só coincidência. A câmera foi instalada por segurança, mas às vezes o que ela grava não resolve nada, só confirma o que ninguém quer saber, e pior, o que ninguém quer explicar. 3 lâmpadas, sempre as mesmas, sempre às 3h17. O prédio foi desativado, mas ninguém explicou o porquê. E talvez porque nunca foi só a luz. Foi o que estava no escuro,